Brasília já formou campeões no judô, como Érica Miranda e Luciano Correia. E um jovem atleta daqui começa a se destacar no cenário nacional adulto. Guarde o nome dele, Matheus Takaki. Os passos de Matheus são firmes para entrar no tatame e permanecer ali sem se deixar derrubar. O foco e a confiança são de campeão. Aos 17 anos, Matheus Takaki acaba de ser ouro na categoria até 55 quilos do Campeonato Brasileiro de Judô mês passado. Ele competiu com atletas bem mais experientes e com mais de 20 anos, uma conquista que há muito tempo um atleta brasiliense não trazia para a cidade. Aí no final vai ter o Campeonato Mundial, que é onde todo mundo está querendo chegar. Aí tem vários atletas que vão medalhando, aí tem um ranking. Aí o primeiro do ranking vai para esse campeonato. Os sonhos são grandes, mas o que levou a mãe de Matheus a matriculá-lo no esporte aos 5 anos foi a pequena estatura do menino, que já começava a sofrer bullying na escola. E ele se sentia incomodado e já não queria ir para a aula. Então eu conversando na escola e me falaram, coloca ele no esporte. Então conversei com ele, conversei com meu marido, falei, vamos tentar o judô. A gente entrou no judô, foi o primeiro dia de aula. Já saiu da faixa branca amarrando, falou, mãe, você é campeão mundial. Eu falei, tá bom, meu filho, vamos uma aula depois da outra, mas campeão mundial, tá bom. Sorte a nossa, Matheus chama atenção quando treina e compete. Só as vitórias deste ano enchem o pescoço dele de medalhas douradas. Hoje, com 1,62 m, ser mais baixo que o adversário não é problema para Matheus, e sim vantagem. Para ele, quanto mais alto for o outro lutador, mais fácil é derrubá-lo. O desafio agora é outro, na balança. As vitórias de Matheus fizeram com que ele fosse convocado para a seletiva da seleção olímpica adulto agora em dezembro. Como a categoria dele não é disputada em Jogos Olímpicos, ele tem que engordar 5 quilos para ter chances ao mudar de categoria. Pensa que ele tem medo? Não, dá só mais vontade de ganhar. Na idade de Matheus, é comum que promessas do esporte desistam de competir. O último ouro no Brasileiro só veio porque Matheus e a família tomaram uma difícil decisão que emocionou o técnico que o acompanha desde criança. A postura da mãe foi fantástica, da mãe, do pai, da família em si, os tios, todo mundo apoiando. Matheus fica, luta final, Enem se faz outro dia. Matheus, o Brasil também agradece a dedicação. Isso aí, Matheus. E uma escola no Riacho Fundo aderiu à ideia de testar a honestidade dos alunos. E no meio da brincadeira, eles aprendem lições para a vida toda. Quem resiste a um delicioso picolé? Ainda mais se ele estiver ali dando bobeira, com o freezer aberto, sem ninguém controlar. Aqui nesta escola, a lição é resistir sim à delícia, caso você não tenha dinheiro para pagar. Cada aluno escolhe o que quer saborear e vai por conta própria depositar R$2 na urna. Eu acho que funciona assim. Eu sempre boto o dinheiro ali e pronto, aí dá certo. Você pode confiar em você? Pode. Como é que você faz? Como não trago dinheiro, eu não fico. Aí às vezes, os meus amigos pagam pra mim. Aqui a gente encontra picolés de banana, chocolate, milho verde, coco, chiclete. Mas há também lições importantes de ética, honestidade e virtudes. Eu tava com dinheiro que eu tenho. Quando eu recebo a mesada, eu fico juntando só pra comprar o picolé. Toda semana a escola faz o balanço de quantos alunos pagaram o picolé para calcular a taxa de honestidade. Na semana passada foi alta, 97,4% dos estudantes pagaram por 487 picolés. 13 não foram pagos. No início do projeto, em setembro, a taxa de honestidade era menor, 90%. Resultado conquistado com muita conversa em sala de aula e com a ajuda dos amigos. A Beatriz já viu colegas que não pagaram e reagiu. Eu vi uma pessoa pegando e eu falei que ela tinha que colocar o dinheiro e depois ela ficou desconfiada e colocou o dinheiro. As pessoas já estão tendo assim, mais consciência e mais honestidade de pagar.
A Nicole, empolgada com as lições do picolé, decidiu ajudar os colegas de outra forma. Ela deixou uma caixa no mural da escola para que os alunos depositem a resposta a uma questão sobre honestidade. A primeira pergunta, lançada na segunda-feira, é o que você faria se encontrasse uma pessoa bêbada, desmaiada, com R$400 na carteira. Na semana que vem, ela vai revelar as respostas. Se a pessoa fala, eu ia pegar a carteira, ela não vai estar ajudando o próximo, ela vai estar sendo desonesta, ela vai saber que ela está fazendo uma coisa errada. Aí se a pessoa falar, eu devolveria a carteira, isso é muito bom, porque ela já vai estar, vamos dizer, preparada para entrar no mundo e saber, eu vou ser uma pessoa honesta. Com tantas discussões em torno da honestidade, a diretora já colhe alguns frutos. Pegaram o picolé e esqueceram de pagar, mas aí depois voltaram, falou, tia, eu tô com peso na consciência. Eu peguei o picolé, esqueci de pagar, eu posso pagar? Aí falou assim, agora pode pagar. Então isso aí já mexe, né, com os nossos alunos. Se a gente não tiver honestidade dentro da nossa escola, onde é que a gente vai ter? Nós somos a próxima geração. A gente tem como papel de cidadão ser honesto. E vamos ver quais locais passam pelo racionamento nesta terça-feira. Nas regiões abastecidas pelo Santa Maria, fica sem água o setor de indústria e abastecimento, setor complementar de indústria e abastecimento, setor de oficina sul, Cruzeiro Velho, Parque Sul, Cidade Estrutural e condomínios do Jardim Botânico. Dos locais abastecidos pelo Descoberto, somente Taguatinga Norte fica sem água hoje. Nas regiões que têm sistemas isolados e pequenas captações, hoje São Sebastião fica sem água nos bairros Bela Vista, Morro da Cruz e Residencial do Bosque. Também a Fercal, na comunidade Bela Vista. Mais informações você pode conferir em facebook.com/repórterdfabc. Lembrando que pode haver instabilidade nas regiões que sofreram o racionamento ontem. E o volume do reservatório do Descoberto em alta registra 9,9%. O de Santa Maria, estável, registra 22,7%. Vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima nessa madrugada foi de 19 graus. A máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar varia de 95% a 55%. E o tempo fica nublado a encoberto com pancadas de chuva isoladas. E você pode assistir o Repórter DF também pela internet. Ele está sendo transmitido neste momento pelo Facebook. Basta acessar a página do RDF no endereço que você vê aí na tela, facebook.com/repórterdfabc. E nós vamos acompanhar ao vivo, com auxílio das câmeras do DR, como está o trânsito na cidade. Na tela, imagens das proximidades da Ponte do Bragueto. Trânsito tranquilo. E a seguir, as dicas de um especialista para reduzir as tensões no trabalho. É daqui a pouquinho. Em tempos de crise hídrica, a palavra é economizar. E um bombeiro militar inventou um sistema que reaproveita até 100 litros de água no processo de lavagem da máquina de lavar roupas. O Josemar é bombeiro militar e, quando não está no quartel, passa algumas horas do dia neste laboratório improvisado. E aqui, incomodado com a crise hídrica no DF, o também técnico em eletrônica criou um aparelho para gastar menos água em casa. A ideia desse equipamento veio com o início da crise hídrica aqui no DF. Vendo a necessidade que as donas de casa também têm de fazer o reaproveitamento da água da amaciante, que é feito de forma manual. E tendo em vista também o racionamento que já está aí visível hoje e os efeitos estão sendo muito críticos. Ele já entrou com pedido para patentear o invento, que chamou de Econolave. O aparelho é composto por poucos itens, a maioria simples, como canos e conexões de PVC, um reservatório de água e uma pequena central eletrônica. Custa R$ 800 com a instalação. Com o equipamento, é possível economizar 50% da água de cada lavagem, o que corresponde mais ou menos a 100 litros. O dispositivo recolhe a água do enxágue para um reservatório. A água desse reservatório pode ser utilizada novamente em uma outra lavagem. O funcionamento é muito simples. Josemar, explica pra gente como funciona. Bom, o dispositivo, como você bem falou, ele faz o reaproveitamento automático dessa água que foi utilizada no enxágue para fazer uma nova utilização numa lavagem de roupas. Isso propicia realmente uma economia de 50% e o sistema
funciona da seguinte maneira. Nesse momento, podemos ver que a máquina está sendo abastecida com a água contida no reservatório, que está sendo bombeada através de uma bomba pré-instalada na máquina, e ele já está emitindo um alerta para a gente, informando que esses 2 registros devem ser posicionados de forma correta, de forma que o registro azul, que representa reservatório, deve estar na posição fechado, para que essa água possa ser dispensada, e o laranja na posição aberto, para que a gente possa dispensar a água da lavagem, a água suja da lavagem. O Econolave foi colocado na casa da Zenice, que não se arrependeu. Ela tem 3 filhos e lava roupa pelo menos 2 vezes por semana. Cheguei a pagar aqui em casa R$180. E agora? Agora eu estou pagando a taxa mínima, que é R$60, né? Então, melhorou bastante. Você não precisa se preocupar com aquele negócio de você estar pegando um baldinho de água, tá colocando de volta na máquina, né? E lá o sistema faz tudo. Algumas profissões precisam lidar diariamente com situações de estresse. Médicos, policiais, jornalistas, bombeiros. O caso do 2º sargento Fabrício Marcos de Araújo, que furtou uma viatura na madrugada de domingo em Ceilândia e dirigiu quase 30 quilômetros até ser detido a tiros na esplanada dos ministérios, acendeu o debate. Como cuidar da saúde mental das pessoas que trabalham sob pressão? Para conversar conosco sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio Vitor Barros, que é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia do DF. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no Repórter DF. Vitor, profissionais que lidam sobre estresse podem sofrer surtos? Se a gente puder chamar de surto, a gente pode chamar de surto o que aconteceu com esse bombeiro? As pessoas assim estão suscetíveis a esse tipo de acontecimento? Sim, estamos muito suscetíveis, né? Ainda mais na carreira militar, que é uma carreira que lida com situações extremas, né? Eles têm riscos que não são só riscos, enfim, físicos e biológicos, né? Mas também são riscos psicológicos nesse trabalho. Lidar com urgência e emergência é muito complicado. E esses profissionais, eles também têm uma carga emocional relacionada ao trabalho, até mesmo fora do ambiente de trabalho. Então, há uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, associado a isso, são profissionais que amam essas profissões. Então, eles se dedicam bastante, às vezes não conseguem enxergar limites quando estão se dedicando demais ou quando a carga desse trabalho está muito pesada. E isso abre uma série de precedentes bastante prejudiciais para a saúde mental e física deles. E quais cuidados as pessoas devem ter para evitar sofrer tanto, né? Ser tão afetado pelo trabalho? Acho que o principal é ser bastante humilde nesse sentido, de perceber que nós não somos invencíveis e imbatíveis. Nós temos, sim, limites. Apesar de que para essas carreiras há um discurso muito forte de que são super-heróis, que tem que dar conta de tudo e a todo tempo. Então, é muito importante que se tenha essa percepção de si quanto a isso. Olha, tem um limite. E eu, em algum momento na minha vida, vou precisar de alguma ajuda, seja ela profissional, seja ela de colegas de trabalho ou de familiares, né? Mas é sempre importante que tenha um momento de descompressão desse estresse do trabalho. Para essas carreiras não há muito que se possa ser feito, porque eles lidam com problemas sociais. Então, não tem como você mudar a sociedade, por exemplo, né, dessa forma, para que eles não tenham uma carga de trabalho menos penosa. Mas é sempre importante que tenha políticas para que eles possam descomprimir esse estresse advindo dessa carga de trabalho. É como se tivesse que lidar com aquela contradição, né? Pessoas que têm que ajudar na segurança, a salvar muitas vezes vidas, né, das pessoas, às vezes não conseguem se dedicar um pouco à própria vida, né, à própria saúde. Sim, sim. E principalmente a sua saúde mental. Acho que isso também é um preconceito muito grande da própria sociedade. Quando alguém fala, olha, estou indo ao psiquiatra, estou indo ao psicólogo, muita gente já tem uma percepção, essa pessoa está doida, né? Infelizmente se tem isso. Já tem um preconceito, né? Então, mas é uma forma também preventiva de você se cuidar. Ora, se a gente não faz consultas, por exemplo, a dentista, ortopedista ou algo nesse sentido, né? Por que não ir a um psiquiatra, a um psicólogo, de maneira preventiva, para estar estável emocionalmente e, ao mesmo tempo, ter hábitos saudáveis de vida? Afinal, né, esses profissionais um dia vão aposentar
e vão ter uma outra vida também. Precisam ter isso, saúde, né? Sim, vamos Você acredita curtir que com as saúde. empresas, então, deveriam investir um pouco nisso, no acompanhamento psicológico dos funcionários? Eu acho que deveria investir muito, não só pouco. Investir em saúde mental no trabalho não é somente ter um serviço especializado de medicina do trabalho ou de saúde mental no trabalho, mas principalmente uma reflexão, uma autocrítica sobre como os processos internos podem ser, de certa forma, propensores para mais adoecimento no trabalho. Então, a gente pega, assim, por exemplo, casos de bancos que estão sempre em evidência nas estatísticas do INSS como uma das categorias que mais adoece. E quando a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, a gente percebe que tem muitos fatores organizacionais que levam ao adoecimento. E não necessariamente um risco de assalto ou algo nesse sentido, mas principalmente um sistema de metas. Cumprir metas, né? Sempre aquela obrigação, né? De gestão de pessoas e também de gerar conflitos no trabalho por conta desses aspectos institucionais. Vitor, para a gente encerrar, como ajudar? Por exemplo, às vezes um colega de trabalho consegue perceber, um familiar, o que ele pode fazer para ajudar uma pessoa dessa? Eu acho que o principal é realmente forçar a barra com a pessoa e falar, olha, você precisa de ajuda. Né? Enfim, falando para esse colega, para esse familiar que percebe isso de um colega que não está bem, o que você tem a perder em falar isso com alguém? Né? A pessoa pode até ficar chateada, mas assim, é melhor ela ficar chateada porque você está cuidando dela do que você ficar chateado com você e futuramente a pessoa suicidar ou ter, no caso, que aconteceu com esse bombeiro, né? Mas também, eu acho que é importante os colegas também se perceberem no seu ambiente de trabalho. É um ambiente saudável, é um ambiente onde a gente possa brincar, mas ao mesmo tempo trabalhar seriamente. É um momento que tem, aliás, é uma equipe que a gente possa ter uma certa descontração para ter esse momento de descompressão também do estresse. Isso tudo é importante, né, sim. Vitor? Então tá joia. Muito obrigada pela sua presença aqui, pela entrevista. Uma boa tarde. Que agradeço. Boa tarde. O sucesso da nossa orquestra sinfônica extrapola os limites de Brasília e os músicos se preparam para desembarcar em Curitiba pela primeira vez. Hoje foi o último ensaio antes da viagem. Quem nunca ouviu esse clássico? Danúbio Azul é trilha sonora do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. A Orquestra Sinfônica também toca músicas de outros filmes famosos, como Star Wars, no espetáculo Clássicos do Cinema. Sempre que há essa exibição aqui na cidade, o Cine Brasília lota. A reação do público é sempre muito positiva, né? Inclusive a gente tem pedidos quase que diários aqui de que se reprogramar música de cinema e tal, mas a orquestra tem um repertório enorme para cumprir, né? E sempre que nós fazemos clássicos do cinema é um público assim enorme. Além de Danúbio Azul, hoje a orquestra também ensaia para a apresentação de mais tarde clássicos de Strauss, Ravel, além de contar com a participação do solista Álvaro Siviero. Agora o sucesso de público aqui em Brasília vai conquistar aplausos um pouco mais distante. Depois da apresentação de hoje à noite aqui no Cine Brasília, os músicos arrumam as malas e seguem para o primeiro espetáculo em Curitiba. Lá eles vão apresentar clássicos do cinema no Teatro Guaíra na próxima quinta-feira. É a primeira vez que nós estamos nos apresentando na região sul e Curitiba é uma praça de cultura muito importante, tradicional. Eles também têm orquestra sinfônica, tem balé. Então levar a música de Brasília, levar uma mensagem positiva de Brasília para Curitiba é sempre importante. Brasília, através da sua cultura, pode mostrar que a cidade é uma cidade que tem uma vida cultural intensa, tem cidadãos honrados e pessoas que vivem sua vida de forma digna. Antes de viajar, a orquestra ainda se apresenta hoje no Cine Brasília a partir das 8 da noite. E o Repórter DF termina aqui com a informação de que chove muito em várias partes da cidade e o aeroporto está funcionando por instrumentos. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Repórter DF. Hoje é terça-feira, 5 de dezembro e você vai ver. O governo do DF muda o primeiro escalão de olho nas eleições do ano que vem. Escola faz teste de honestidade entre os alunos. Se a gente não tiver honestidade dentro da nossa escola, onde é que a gente vai ter? Nós somos a próxima geração. A gente tem como papel de cidadão ser honesto. Um jovem atleta de Brasília é a grande promessa do judô brasileiro. Hoje, com 1,62 m, ser mais baixo que o adversário não é problema para Matheus, e sim vantagem. Para ele, quanto mais alto for o outro lutador, mais fácil é derrubá-lo. E o que fazer para diminuir a tensão no trabalho e evitar o desequilíbrio emocional? Essas e outras notícias agora no Repórter DF. O Repórter DF desta terça-feira começa tratando das mudanças no primeiro escalão do governo, publicadas na edição de hoje do Diário Oficial. Com a saída de PSD, do PDT e da Rede da Base Aliada, Igor Tokarski, que era adjunto da Secretaria de Relações Institucionais e Sociais da Casa Civil, agora assume a Secretaria do Meio Ambiente. Esse cargo era ocupado por André Lima, vinculado à Rede Sustentabilidade. No lugar de Igor, na Secretaria de Relações Institucionais, entra Antônio Apolinário Figueiredo, irmão do ex-ministro Aldo Rebelo, e que era assessor especial de gabinete do governador. Essa vaga no gabinete fica agora com Márcia de Alencar Araújo, que era adjunta de Política para as Mulheres, Direitos Humanos e Igualdade Racial. No lugar de Márcia, assume Joana Dark Alves, que é advogada da União. Uma nova regra que começou a valer na sexta passada obriga operadoras de telefonia, internet e TV por assinatura a oferecer serviço de tradução na língua brasileira de sinais em canais de atendimento ao usuário. Quem descumprir a medida pode sofrer sanções que vão de advertência a multa. A partir de agora, as operadoras têm que garantir tradução em libras por videochamadas, que podem ser feitas pelo computador, celular ou tablet. Antes da mudança, usuários com deficiência auditiva só podiam tirar dúvidas e fazer reclamações junto às empresas por meio de uma central telefônica exclusiva, pelo número 142. Antes era obrigatório apenas o texto, a mensagem de texto, para atendimento às pessoas com deficiência auditiva. Mas agora, desde 1º de dezembro, as prestadoras também são obrigadas a fornecer uma central de intermediação de comunicação e atender os seus usuários com deficiência auditiva em qualquer canal de atendimento. Há um tempo atrás existia um telefone adaptado para surdos, mas ele precisava dominar o português para conversar nesse telefone, E o português é uma segunda língua para surdos. Não necessariamente o surdo domina o português, porque ele não é alfabetizado como uma segunda língua, o português. Então, ele passa por um processo muito complexo de entender como é que as pessoas falam o português e como elas escrevem. Pela regra que já está valendo, o serviço tem que ser gratuito e deve estar disponível nas 24 horas do dia. As lojas também devem dispor de intérpretes que façam a mediação com os atendentes ou oferecer terminais com acesso à central de Libras. Algumas obrigações que facilitam o acesso de pessoas com deficiência a serviços ofertados por operadoras de telefonia móvel e fixa já estão em vigor desde o ano passado. É o caso da regra que estipula prioridade no atendimento a essa parcela da população, além da oferta de planos voltados para quem tem deficiência auditiva, com serviços compatíveis com o grau de perda da audição. A resolução da Anatel também oferece a assinantes com deficiência visual a possibilidade de pedir cópias de contratos ou documentos de cobrança em braille, com a fonte aumentada e em formato eletrônico, sem pagar nada por isso. Quem não cumprir as regras pode sofrer sanções. De acordo com a Lei Geral de Telecomunicações, as sanções às prestadoras podem variar até 50 milhões de reais. Ou dependendo do parâmetro, das características da infração, ela pode levar uma advertência também, ou uma sanção menos severa.
Se você verificar que alguma dessas regras não está sendo obedecida pela sua operadora, pode registrar uma reclamação junto à Anatel pelo telefone 1332 ou pelo site www.anatel.gov.br. A Agência do Trabalhador oferece hoje 170 vagas de emprego. Vamos ver algumas. São 19 vagas para atendente de telemarketing com salário de R$ 937. 40 vagas para auxiliar operacional de logística, com salário de R$ 1.066. 2 vagas para fiscal de prevenção de perdas, com salário de R$ 1.090. 3 vagas para mecânico, com salário de R$ 1.500. 20 vagas para vendedor interno, com salário de R$ 1.076. 21 vagas para vendedor pracista, com salário de R$ 1.200. E 30 vagas para frentista, exclusivas para pessoas com deficiência, com salário de R$ 1.400. O gás de cozinha pode ficar até R$ 2,53 mais caro. A Petrobras anunciou o reajuste de 8,9% do produto nas distribuidoras. Segundo a estatal, o aumento foi provocado pela alta das cotações nos mercados internacionais. Veja outras notícias no Giro DF. A Polícia Militar recuperou na noite de ontem no Gama uma carreta roubada com cerca de 15 mil litros de uísque. A carga foi encontrada em um galpão no setor de múltiplas atividades. O veículo foi roubado na manhã de ontem, próximo a Anápolis. 2 pessoas foram presas. Na Ceilândia, 2 homens foram detidos acusados de furtar várias residências no DF. Na casa do pai de um dos suspeitos, foram encontrados dezenas de produtos, como bicicletas, eletrodomésticos, joias e até pássaros. Os 2 foram levados para a 12ª DP. Esta é a última semana para a adoção de cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios. Cerca de 6 mil crianças ainda aguardam padrinhos e madrinhas que queiram doar presentes de Natal. Os interessados têm até quinta-feira para escolherem as correspondências. A entrega pode ser feita até o próximo sábado, dia 9. Os endereços das agências credenciadas podem ser encontrados no site correios.com.br. E você pode assistir o Repórter DF também pela internet. Ele está sendo transmitido neste momento pelo Facebook. Basta acessar a página do RDF no endereço que você vê aí na tela, facebook.com/repórterdfabc. E agora nós vamos acompanhar ao vivo, com auxílio das câmeras do DR, como está o trânsito na cidade. Na tela, imagens da entrada de Águas Claras. Chuva na pista, então, atenção motoristas. A seguir, um teste na escola revela como as crianças lidam com o desafio de ser honesto. Não saia daí, a gente volta já.